pastor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos felizes, né? Sentindo a falta dos nossos pastores, estão viajando, eu acredito que já foi anunciado. O pastor Genival está viajando e o pastor César Nilton está se recuperando de uma cirurgia no dente, não é isso? O pastor Joel também, né? A igreja orar pelos nossos queridos pastores, amém? Curve sua cabeça, leve seu pensamento ao Senhor. Papai, Tu és o Deus de toda a terra. E nós estamos aqui, Senhor, porque fomos resgatados, comprados, remidos, lavados pelo Teu precioso sangue. E precisamos, Senhor amado, ouvir a Tua palavra. Precisamos aprender mais de Ti. Deus, nós Te pedimos encarecidamente tudo aquilo que o Teu Filho estudou, viu. Senhor amado, da rapidez de raciocínio, usa ele de uma forma sobrenatural. Faz coisas lindas, fala aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, como igreja, nós Te pedimos uma unção especial e que Seu Filho seja boca sua na terra. Em nome de Jesus, e todos que estão com fome e sede, digam amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu desejo saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Que bom poder estar aqui mais uma vez para juntos compartilharmos a partícula da Sagrada Escritura. Louvado seja Deus. Quando o pastor Genival falou comigo a respeito dessa viagem semana passada, quinta-feira, quando estávamos aqui, eu tinha uma mensagem que eu havia preparado lá para a doutrina ali na nossa congregação do Caspesca. E quando o pastor nos convidou, eu digo: Jesus, já estou entendendo tudo. É lá e cá, né? Glória a Deus. Eu peço à igreja que ore por nós. Hoje o Ministério Feminino está em oração lá na igreja, 4 quinta-feiras, um exército de mulheres lá orando hoje. E é uma bênção. Vamos continuar orando pelo nosso pastor, para que na sua viagem ocorra tudo bem. O pastor Joelso, o pastor César que fez uma extração, né, do dente. O pastor Joelso está sentindo dores novamente. Vamos orar para que não seja preciso fazer cirurgia de novo. Aleluia. A gente sabe que cada soldado no quartel faz falta, né? E queremos louvar a Deus pela vida do pastor Juscelino, que esteve se recuperando também de seu joelho. Eu creio que deu uma melhorada, melhorou um pouquinho, aí o crente já quer vir para a igreja, né? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 12. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio, capítulo de número 12. Louvado Deus pela vida dos nossos obreiros, e vieram conosco ali da congregação do Caspesca, e aos demais obreiros que estão também na nossa retaguarda, da nossa DNF Sul, e os obreiros locais aqui da nossa sede. Glória a Deus. Capítulo 12 de Deuteronômio. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Diz o texto sagrado: são estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra, que o Senhor Deus de vossos pais vos destinou como possessão todos os dias que viverdes na terra.
Destruirei todos os lugares sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de qualquer árvore frondosa, em que as nações por vós desapossadas prestavam cultos nos seus deuses. Derrubareis os seus altares, quebrareis suas colunas, queimareis os seus bosques sagrados, abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher entre todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Trareis a esse lugar os vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos, vossas ofertas especiais, vossos votos, vossas ofertas voluntárias e o primogênito das vossas vacas e das vossas ovelhas. Ali comereis na presença do Senhor vosso Deus e vos alegrareis com as vossas famílias por todo o bem com que vos abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis cada um como bem parece aos seus olhos, conforme tudo o que hoje fizemos aqui. Verso de número 9. Pois ainda não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, quando vos der repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morardes em segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Só até esse verso, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Nós, observando esse texto, a gente começa a entender a mensagem que Moisés queria passar ali para o povo. E vamos pedir a Deus a direção para que possamos aplicar essa palavra aos nossos dias, na sua vida, na minha vida, para que possamos compreender, aleluia, qual é a vontade de Deus a respeito das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que os dias são maus, a correria é muito grande. Os dias aqui para o povo de Israel eram dias difíceis. O povo havia sido liberto do poder de Faraó. Estavam caminhando há alguns anos. E tem hora que na caminhada, se nós não atentarmos bem para a voz do Senhor, não atentarmos bem para aquilo que realmente Deus quer de cada um de nós, nós começamos a, mesmo sendo cristãos, começamos a ter uma vida dirigida, vamos dizer assim, pela nossa própria vontade. Estamos muitas vezes dentro da igreja, servindo ao Senhor, mas de repente, quando pelo o achar de que o Senhor está demorando, a gente começa muitas vezes a sair da linha. E algumas pessoas se distraem tanto que quando vão observar já estão numa estrada bem diferente. Os que aqui são mais antigos lembram do filme O Peregrino, aonde ele sai ali com uma missão, mas a distração na caminhada, ela de alguma maneira tira ele ali daquela jornada. E por sair da caminhada, por se distrair na caminhada, muitas vezes nós entramos em situações que jamais entraríamos se tivéssemos andando na obediência ao Senhor Deus e à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Esse pessoal já estava caminhando há muito tempo, bendito seja o nome do Senhor.
Mas é interessante quando chega aqui no verso de número 8 do texto, que ora acabamos de ler, Moisés vai dizer para eles, bendito seja o nome do Senhor, não fareis cada um como bem parece aos seus próprios olhos. Porque é isso que está acabando com a vida espiritual de muita gente. É isso que tem tirado muito crente da presença de Deus. Quando o apóstolo São Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando o apóstolo Paulo disse, não, nós não precisamos ter a nossa mente mais, tem que ser a mente de Cristo, aleluia. Quando o apóstolo São Paulo diz que nós temos que prestar a Deus um culto racional, aleluia, ele está dizendo que nós temos que andar na presença de Deus com entendimento. A Bíblia diz que o princípio de toda sabedoria é o quê? Temer a Deus, temer o Senhor. Muitos de nós, quando novos convertidos, a gente faz de tudo para não falhar. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, foi uma época que saiu lá umas latas do Neston com um desenho de um dragão. E aí eu olhei para aquela lata e eu disse para a irmã Sandra, vou tirar essa lata daqui de dentro. O dragão simboliza Satanás, isso aqui não é bom aqui dentro de casa. A gente fica atento a tanto detalhezinho. Mas os anos vão passando, o tempo vai passando. Os cuidados que tínhamos lá atrás não queremos ter mais hoje. As preocupações que tínhamos lá atrás para não entristecer a Deus, para não entristecer o Espírito Santo, nós estamos esquecendo hoje. Estamos muitas vezes vivendo uma vida cristã, aleluia, sem a presença do Espírito Santo. Uma vida cristã raquítica, anêmica. E isso tem afastado muita gente da presença de Deus. Tem muita gente que, aleluia, continua na igreja, continua vindo ao culto, mas já está distante de Deus faz tempo, porque parou de observar a palavra de Deus. Porque parou de observar as ordenanças do Senhor, aleluia. Ser cristão não é só vir dar o culto e dizer a paz do Senhor para o outro irmão, não, aleluia. Ser cristão, aleluia, é você temer a Deus aqui, temer a Deus lá fora. Aonde você for, você tem que lembrar que os olhos do Senhor estão sobre a tua vida e sobre a minha vida, pois a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso. Deus vê você aqui dando glória, mas vê você lá fora dizendo palavrão. Vê você aqui, aleluia, louvando o nome do Senhor, mas vê você também muitas vezes na sua casa assistindo pornografia. E é tanta coisa, aleluia. E isso tem afastado as pessoas da presença de Deus. Uma vida cristã sem temor, sem oração, sem jejum, sem consagração, sem palavra de Deus, aleluia. A vida cristã, ela não pode estar baseada só no vir à igreja, aleluia, mudar as vestes e dizer a paz do Senhor. Ela vai além disso. Deus quer se revelar mais e mais na tua vida. Deus quer te mostrar o quanto é maravilhoso, aleluia, andar na presença dEle. Mas para isso acontecer na tua e na minha vida, aleluia, diz aqui o texto, não façam conforme a vontade de vocês mesmos. Se eu fizer do meu jeito, não vai dar certo. Se eu fizer da minha maneira, não vai dar certo. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós chegamos no verso 9, quando você observou no 8 que Moisés disse, não façam cada um como bem parece aos vossos olhos. Quando ele chega no 9, ele vai dizer por quê. Aleluia. Por que eu não posso fazer de qualquer jeito? Porque ele diz aqui no verso 9, pois ainda não entraste no descanso da herança
que vos dá o Senhor vosso Deus. O que é que a Bíblia está dizendo? Não ande de qualquer jeito, pois ainda não chegamos lá. Não viva de qualquer jeito, pois ainda não chegamos lá. A palavra de Deus no Apocalipse vai dizer que aquele que perseverar até o fim, aleluia, aquele que for fiel até o fim, aleluia, diz que receberá a coroa. A palavra de Deus diz, guarda bens o que tu tem, para tu não perder a tua. A tua já está garantida. Aleluia, em relação a Deus para você. Agora eu quero saber se ela está garantida em relação você para Deus. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é o Senhor. Aleluia, Ele, aleluia, falou, Ele cumpre. Agora eu preciso saber se eu e você, aleluia, vamos cumprir, aleluia, o que também determina a palavra de Deus para que nós possamos alcançar aquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. O que Moisés estava dizendo para essas pessoas, nós já caminhamos muito, minha gente. Nós já andamos bastante. E é bem verdade que nós sabemos que nessa caminhada, muitos dos que saíram do Egito não chegaram na Canaã prometida. Naquele tempo, aquele povo correu atrás de uma Canaã terrena. Nós hoje estamos caminhando para uma Canaã espiritual. Mas o Deus daquele tempo de Moisés é o Deus de hoje, da Deus é nossa força. Aleluia. A promessa ainda está de pé. Se naquele grande dia você não estiver lá, se eu não estiver lá, pode ter certeza, não foi por causa de Deus. Aleluia. O que Ele falou a respeito da tua vida, Ele vai cumprir. O que Ele prometeu a respeito da tua vida, Ele vai realizar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, em nome de Jesus, ainda não chegamos lá. Não é tempo de baixar a guarda. Não é tempo de achar que está tudo bem. Aleluia. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Aleluia. Ele quer parar você. Ele quer parar a mim. Ele quer parar a igreja. Aleluia. Mas em nome de Jesus, a palavra de Deus garante que as portas do inferno não prevalecerão sobre este lugar, aleluia, e que esse lugar hoje seja a sua vida e a minha vida, aleluia, porque de lá o Senhor já nos arrancou, já nos tirou, aleluia, do poder de Satanás. Já estava muito tempo na caminhada. Salmo 116, o verso de número 12. Bendito seja o nome do Senhor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Isso aqui, esse texto, é Deus dizendo para você e para mim nessa noite. Olha o que Deus já fez na tua vida até o dia de hoje. Se lembre daquele dia que Deus te achou. Se lembre daquele dia que a mão do Senhor chegou até você. Se lembre quantos benefícios o Senhor tem feito pela tua vida. Aleluia, Ele te libertou, Ele te deu um novo nome, uma nova vida, uma nova história, fez de você templo e morada do Espírito Santo, apagou o seu nome do livro da culpa, escreveu no livro da vida, aleluia, colocou anel, colocou sandália, colocou nova veste, aleluia, e numa dessas horas Ele vem buscar você para as mansões celestiais que já estão preparadas para aqueles que forem fiel até o fim, aleluia. Então, em nome de Jesus, para de se distrair com as coisas desse mundo, aleluia, e fica atento à
a vontade de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. Para de se distrair, aleluia, e se joga mais nos pés do Senhor. Deus quer te usar mais, Deus quer falar mais contigo, Deus quer te encher mais da presença, Deus quer te usar poderosamente nessa terra, aleluia. Mas Ele diz para mim e para você nessa noite: fica na posição, aleluia, pois na posição eu vou te usar, vou te encher, vou usar a tua vida como uma ferramenta nas minhas mãos, diz o Senhor dos Exércitos nesta noite. Aleluia. Quando eu começo a me lembrar de onde Deus me tirou, do que Deus fez na minha vida, toda vez que você pensar em se distrair com alguma coisa nessa vida, olha no retrovisor da tua vida e vê, aleluia, de quantas derrotas o Senhor te tirou lá atrás, de quantas armadilhas Ele te livrou, de quantas, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, projetos de morte que tinham contra a tua vida, aleluia. Olha no retrovisor e começa a lembrar o que Deus já fez por ti, o que Deus já fez pelos teus, o que Deus já fez lá na tua casa, aleluia. Então não é tempo de parar, é tempo de ir adiante, porque o descanso não é aqui. O que Moisés estava dizendo para eles, aleluia, vocês fiquem atentos, nós não entramos ainda na Canaã, nós não chegamos lá ainda. E a palavra de Deus para você e para mim nessa noite é essa, aleluia, nós ainda não chegamos lá, até lá, aleluia, fique atento, fique preparado, vai ter levante, vai ter perseguição, vai ter tanta coisa, aleluia, mas em todas essas coisas, diz a palavra de Deus, se você for fiel, você será mais do que vencedor, aleluia, em quem? Em Cristo Jesus, bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus é muito atual. Quando o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, estava dizendo: quem poderá me separar do amor de Cristo? Eu acho que quando ele falava naquele texto ali, a nudez, aleluia, isso é tão claro aos nossos olhos hoje. Aleluia. Cuidado com aquilo que está te distraindo, meu irmão. Cuidado com aquilo, aleluia, que quer fazer com que você, aleluia, desgrace a sua família. Com aquilo, com aquela armadilha que o inimigo está levantando, aleluia, para fazer você perder, aleluia, aquilo que Deus te deu. Fique atento, meu irmão, nós ainda não estamos lá. Precisamos todo dia andar em vigilância. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. 2 de Timóteo, capítulo 4, e o verso de número 8. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Se está guardada é porque o Senhor não me deu ainda. Está guardada. Aleluia. A qual o Senhor, justo juiz. Quando a Bíblia diz que o Senhor é o justo juiz, Ele não vai te dar a coroa só porque tu é bonzinho. Ele não vai te dar essa coroa só porque você vem à igreja. Essa coroa, aleluia, vai ser para todos aqueles que amam a sua vinda. Sabe o que é amar a vinda de Jesus aí? Bendito seja o nome do Senhor. É todo dia andar em vigilância, aleluia, atento para não cair nas armadilhas, para não sair da caminhada, para não desviar a rota, aleluia. Todo o tempo lembrando, o crente antigamente dizia muito: Maranata, a hora vem Senhor Jesus, aleluia. Agora o crente fala isso muito pouco.
Meus irmãos, não se chateiem comigo, mas a igreja hoje está muito preocupada em ter um melhor louvor, em ter uma melhor palavra, em ter melhor isso, melhor aquilo, aleluia. Mas muitas vezes estamos esquecendo do que é essencial de verdade, aleluia. É uma vida no altar, de temor a Deus, aleluia. Não basta cantar bem, não basta ter voz, não basta pregar bem, ter uma boa oratória, aleluia. Tem que ter a vida no altar de verdade, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. O que você faz, continue fazendo com excelência. Mas quando fizer, aleluia, que não seja para o homem, que seja para Deus, que seja para o Senhor. Senhor, esse louvor é para ti, essa adoração é para ti, tudo que eu faço é para ti. Como diz a palavra de Deus na carta aos Coríntios, capítulo 10, e o verso de número, se não me engano, 38, é o 31, vai dizer assim, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Louvar, pregar, tudo. Acho que é 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, aleluia. Acho que é o 38. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória de Deus. Porque aqueles que amam a vinda do Senhor, eles estão entendendo que ainda não chegaram lá. Porque como diz aí 2 de Timóteo 4 e 8, aleluia, tem uma coroa para ser entregue para você. Tem uma coroa para ser entregue para mim. E é interessante, coloca de novo aí esse verso, 2 Timóteo 4 e 8. Aleluia. O qual o Senhor, o justo juiz, isso aqui é muito lindo, me dará. Vai receber das mãos do próprio Deus. É o Senhor dizendo assim, entregando e dizendo assim, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, porque fostes fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Toma aqui a recompensa. Aleluia, aleluia. Ele dará naquele dia, e não somente a mim. O apóstolo Paulo tinha tanta certeza que ia receber, que ele, não somente a mim, aleluia, mas também a todos que amarem a sua vinda. Bendito seja o nome do Senhor. Se distrai não, meu irmão. Se distrai com as coisas daqui não. Não se distrai com nada daqui não. Ah, não vou mais para a igreja porque o irmão tal não gosta de mim. Jesus gosta. Aleluia. Eu não vou para a igreja porque ninguém lembra de mim, não me dá uma oportunidade para nada. Naquele dia a tua oportunidade de receber a coroa é tua. Ele não esquece de ninguém. Aleluia. Diga para o seu irmãozinho aí, diga, fica atento, diga. Ainda não estamos lá. Diga para essa pessoa, diga. Nós não estamos lá ainda não. Mas em nome de Jesus nós vamos chegar, viu, pastor Jorge Van? Nós não estamos lá ainda não, mas nós vamos chegar em nome de Jesus. Eu sei que a caminhada é cheia de distração, a caminhada é cheia de armadilha, a caminhada é tanta coisa, aleluia, para querer arrancar eu e você da presença do Senhor, aleluia. Mas como eu me lembro lá daqueles 3 homens, Mesaque, Cedraque e Abidnego, diante lá daquela ameaça de morte, aleluia, ou nega Jesus, aleluia, ou nega o Deus de vocês, ou vão ser jogados na fornalha. Eles não se distraíram. Eles olharam para aquele homem e disseram, aleluia, ainda que nos mate, nós não se dobraremos diante de outro Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Haja o que houver, aleluia, não saia, aleluia, da presença do teu Deus. Permanece firme, permanece confiante. Ele já fez muita coisa, tem muita ainda para fazer, aleluia. Mas entenda uma coisa, bendito seja o nome do Senhor, permaneça fiel. Permaneça fiel até aquele dia.
Glória a Jesus. Capítulo 1 de Josué, versículo de número 2. O Moisés que tinha dito: não vivam de qualquer jeito, não façam de qualquer maneira. Quando chega aqui no Josué, aquele Moisés que disse: nós ainda não chegamos lá, fiquem atentos, ele já é morto. Moisés aqui já dorme no Senhor. Aleluia. Moisés, meu servo, é morto, Deus disse. O povo estava pranteando, o povo estava chorando, o povo, pastor Juscelino, o povo estava desanimado. Provavelmente dizendo: e agora o que será de nós? Deus deixou o povo chorar aí 40 dias. Foi 40 dias de choro. Mas depois de 40 dias, aleluia, Deus vai olhar para o povo e vai dizer: rapaz, esse povo já chorou demais. Ele vai olhar para o povo, vai usar o homem de Deus e vai dizer: Moisés, meu servo, já é morto. E o povo que estava parado na caminhada, quando Deus diz assim, ó, levanta-te, pois. É a mesma coisa que Moisés disse para ele lá atrás: se levantem, pois ainda não é chegado aquele grande dia. Se levantem, pois vocês ainda não chegaram lá. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nessa noite é para você, aleluia, que já esteve tão bem aqui na obra e que agora estacionou no tempo. Você que orava, você que consagrava, você que não faltava nada na obra do Senhor, dos dias para cá tem amolecido, tem esfriado. Deus te diz nessa noite, aleluia, levanta-te. Pois ainda não chegaste lá. Levante-se. Aleluia. Pois agora passa esse Jordão. Meu irmão, a gente só chega lá depois de passar o Jordão. Oh, glória. Você lembra como foi que o povo passou o Jordão? O povo só passou o Jordão porque teve ali a ação divina. Ele parou ali o fluxo da água. O mistério de Deus ali. Aleluia. Quando ele está dizendo que é depois do Jordão, ele está dizendo o seguinte para você e para mim nessa noite: você só vai chegar lá se for através da ação poderosa de Deus. Então não larga a mão de Deus. Não troca Jesus por nada nem por ninguém nessa vida. Aleluia. É um irmão que eu ganhei para Jesus, o irmão Melo, um homem de Deus. Ele tomava um medicamento, nunca mais tinha dado aquele ataque, mas ele ainda tomava um medicamento. Aí foi tirar a carteira de motorista. Aí chegou lá, na hora do exame lá, o médico: você toma algum remédio controlado? Ele disse: rapaz, eu tomo. Qual é? Ele disse: aí pois você não está apto para tirar a habilitação. Só depois que você fazer isso. Até ficar bom. Aí quando ele chegou em casa, um bocado de gente ficou com raiva dele. Para que tu foi dizer, homem, que tomava esse remédio? Ele disse: eu não sou crente. Aí ele me ligou no dia.
Eu chamo pastor Serginho. Pastor Serginho, o senhor acha... me diga que o senhor acha que eu vacilei? Aí o que foi que houve? Eu cheguei lá no Detran e estava dando tudo certo, mas quando me perguntaram se eu tomava remédio controlado, eu disse que tomava. Eu disse, e tu toma? Ele disse, toma. Então tá certo, meu irmão. Não, mas é porque eu disse que tomava e não deu mais certo a carteira. E o pessoal aqui em casa ficaram chateados. Eu digo, não, mas tu toma. Ele toma, então pronto. Vamos esperar a ação divina aí agora. Ou Deus te curar, ou o médico dar lá um laudo e dizer que tu tá apto. Mas fica com a verdade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Resumindo, irmãos, quando a gente está com a verdade, Deus está com a gente. Aleluia. Ele foi para o médico. O médico disse, quanto tempo faz que você não toma, não dá ataque? Ele, rapaz, faz tempo. Pô, vamos tirar esse medicamento? Pronto, vai lá tirar sua carteira. Aleluia. Aí o Melim disse assim para mim, irmão Serginho, vale a pena falar a verdade, vale a pena ser crente. Eu disse, meu irmão, aleluia. Enquanto você estiver com a verdade, Deus estará contigo, aleluia. Pode ter o levante que for, pode ter a perseguição que for, mas se tu estiver na verdade, aleluia, pode tentar te derrubar de todo jeito, acabar contigo de todo jeito, aleluia, mas vão ter que entender que quem está com a verdade, aleluia, está com Deus. Se Deus é contigo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Pode até parecer que o inimigo vai prevalecer, mas é só parecer, aleluia, porque na hora certa Deus vai olhar para ti e vai dizer, aleluia, levanta-te, toma posse da bênção, passa esse Jordão, aleluia, pois tu foste fiel. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Diga comigo, ainda não chegamos lá. Aleluia. Mas nós vamos se esforçar para isso, igreja. Vamos fazer por onde, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Seja você jovem, seja você senhora, senhor, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Tem coroa para todo mundo, coroa preparado por Jesus, coroa de salvação, coroa, aleluia, de bênção, de galardão, aleluia. Mas é para aqueles que amam a sua vinda. E amar a vinda do Senhor é se desviar das coisas ruins aqui dessa vida. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Deus disse para o povo, levantem-se, parem esse choro. Moisés é morto e vocês precisam ainda atravessar o Jordão. Aleluia. Porque não chegaram lá ainda. 1 de Pedro, capítulo 5, o verso número 8. Não se distraia. Eita, Pai. Não se distraia. Sede sóbrio. Mantenha vigilância. Tem alguém todo tempo rodeando. Passa várias vezes. O inimigo não cansa de ser inimigo. O diabo não brinca de ser diabo. Todo dia ele manda uma coisa ruim para ver se você está dando a brecha. Aí o crente hoje está na oração. O filho do cão que veio olhar vai chegar lá para o cão e vai dizer, rapaz, o crente está orando. Aí no outro dia vem de novo. Rapaz, eu fui agora, e aí?
Aí ele agora está lá na igreja de joelho na consagração. No outro dia vem de novo. E hoje, rapaz, não vai dar certo não. Tem um negócio lá de um domingo do Senhor, que os crentes estão tudinho lá. Aleluia. Aí vem de novo. Rapaz, o que foi que houve hoje? Hoje ele foi para uma vigília lá na DNF Sul. Aleluia. Meu irmão, toda vez que o inimigo vier atrás de ver a tua vida, de ver a minha vida, aleluia, ele tem que ver eu e você, aleluia, prostrado na presença de Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está ao derredor, aleluia. Diz aí o texto, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, aleluia. Mas ele pode até me ver no chão, aleluia. Mas se ele me ver no chão, vai ser nos pés do Senhor adorando. Vai ser nos pés do Senhor se consagrando. Vai ser nos pés do Senhor, aleluia. Rei, Rabachandaraia. Pai, aleluia. Aleluia. Não baixe a guarda, pois nós ainda não chegamos lá. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me lembro que quando o povo foi entrar na presença de Deus ali, o Senhor mandou eles se abasterem de tanta coisa. 3 dias jejuando, se consagrando. Aleluia. E na Bíblia a gente tem as receitas tudinho e a gente não faz. A gente quer fazer o bolo da receita da Bíblia. E aí tem uns ingredientes que é mais difícil. A gente, não, vou fazer sem esse ingrediente aí que vai dar certo. Não dá. Não dá. O bolo vai solar. Tem que usar os ingredientes tudinho. Aleluia. Tem umas coisas que a gente olha assim. Eu já contei isso aqui, eu vou dizer de novo. Teve um dia, meu irmão, que eu me animei para fazer o jejum de Esther. Eu digo, eu vou fazer, Jesus. Primeiro dia, nota 10, ó. Segundo dia, ela estava balançando já. Eu digo, Jesus, lá na Bíblia lá é tão fácil, Senhor. Na Bíblia lá, meu Deus, diz lá que ela fez e deu tudo certo. E eu não estou aqui para mentir para vocês não. No final do segundo dia eu abri. Eu senti lá o cheiro da janta. Eu digo, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Aleluia. Mas eu sei, eu ainda disse assim, eu sei que tu vai receber esse meu 1 dia e meio. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós somos assim, irmão. A gente de vez em quando, a gente que acha que Deus vai dar um jeitinho para receber ali. Não, meu irmão. Aleluia. Se eu tinha feito de 3 dias, tinha que ser os 3. Sei se alguém aqui já fez o jejum de Esther, mas hoje jejum difícil, meu irmão. Difícil, viu, Zé de Lar? A gente lê lá na Bíblia, meu irmão, uma coisa linda. Aleluia. A gente acha lindo quando alguém chega para ela e vai dizer, se tu chegar na presença do rei lá, tu sabe que mulher não pode ir lá. E sem ser chamada, tu vai morrer. Aleluia. Ela vai dizer o quê? Perecendo, perecerei. Só que ela disse isso, mas ela não é besta não, ela foi jejuar. Ela confiou no Deus a quem ela servia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós muitas vezes queremos dizer que confiamos em Deus, aleluia, mas não fazemos a receita certa. Queremos dizer, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai dar certo, mas não fazemos a nossa parte, aleluia. E é por isso que tem muita gente, aleluia, se queixando, dizendo, Deus esqueceu de mim, Deus não lembra de mim. Não, meu irmão, aleluia, Deus lembra de você, Deus lembra de mim. O negócio é que nós vacilamos muito na presença de Deus. Prometemos muito para Deus e realizamos muito pouco. Aleluia. Mas nós vamos conseguir no nome de Jesus. Nós ainda não chegamos lá. Deus vai nos ajudar. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Que hora é essa?
Glória a Deus. Nós vamos chegar lá. Aleluia. Eu sei que tem hora que parece que está dando tudo errado. Tem hora que parece que nada dá certo. Mas se você estiver com a sua vida no altar, aleluia, Deus não precisa de circunstância favorável para abençoar a tua vida. Não, Ele não precisa. Pode estar do jeito que tiver. Ele não precisa de situação favorável. Deus trabalha fora da lógica humana. Aleluia. A lógica humana é para o homem te ajudar. Quando vai além da lógica, aleluia. E aí é nessa hora que Deus entra com a providência. Bendito seja o nome de Jesus. E aí acontece o de repente do Senhor. Aleluia. Acontece o haja de Deus. Quando Deus diz haja, aleluia, acontece. Bendito seja o nome do Senhor. Que você continue crendo, que você continue esperando, que você continue acreditando, aleluia. Nós ainda não chegamos lá, mas vamos chegar em nome de Jesus, aleluia. Não se distraia no caminho, não deixe, aleluia, nada nem ninguém distrair você na caminhada, porque nós ainda temos um Jordão para atravessar. Quando os homens chegaram ali diante do Jordão, como é que para a água do rio, meu irmão? Como é que o homem faz isso? Não dá. Precisou ali da ação divina. Aleluia. Deus vai abrir o Jordão para você passar. Sabe aquela situação que você tem dito assim? Senhor, aqui é só tu. Não tem mais a homem para eu recorrer aqui. É só tu, Senhor. Aleluia. Deus é especialista em abrir Jordão, viu? Ele vai abrir. Ele vai fazer acontecer na tua vida. Agora, em nome de Jesus, não se distraia. Não se distraia. Fique atento. Fique ligado com o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. O texto para nós encerrarmos. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 4 aos Hebreus. Verso número 1. Diz o texto. Vamos ler até o 3. Temamos que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé. Aí é onde é que está o problema. Volta aí, 2. Não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Irmãos, como é que a Bíblia diz? Sem fé é impossível. A Bíblia diz que houve lugar que Jesus passou e não operou mais milagre. Está na Bíblia. Por causa da incredulidade do povo. Aleluia. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo.
essa mansão celestial, para onde nós iremos, está preparado, ó. É por isso que eu e você temos que crer. Precisamos crermos de verdade. Não duvidar. Verso número 11, desse mesmo capítulo 4 aos Hebreus. Bendito seja o nome do Senhor. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo. Vocês lembram lá? Quantos milhares de milhares saíram do Egito? E a Bíblia diz que daqueles primeiros dias até depois dos 40 anos, só 2 entraram daqueles. Josué e Caleb. Então, não se distraia. Nós não chegamos lá ainda não. Aquela turma todinha que saiu lá do Egito, se distraíram no caminho e foram caindo um a um. Verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Seja fiel ao Senhor. Não esteja aqui simplesmente por estar. 1 de Pedro 4 e 7. Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia. E já está próximo. A Bíblia diz que quando disserem a paz aqui, a paz ali, tem um camarada aí chamado Donald Trump, né? Já fechou quantos acordos de paz ele? Vários acordos aí de guerra que ninguém acabava, mas já acabou. Vários acordos de paz ele já fechou, vai fechar outro agora. Fiquem atentos. Está tudo aqui na Bíblia. Aleluia. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, porque o que há de vir virá. E nós se encontraremos com ele nos ares. Não deixe nada nem ninguém distrair você. Que você possa dizer no seu coração hoje: Jesus, me dá força para eu ser fiel até o fim. Existe na Bíblia algo chamado ousadia do Espírito. Eita, labaxé. A ousadia do Espírito, meu irmão, quando está na vida do crente, esse crente não abre de jeito nenhum. Lembra lá de Estevão? Levado para a praça pública. Volta atrás, Estevão. Se negar, agora tudo nós vamos te liberar. Eles falando com Estevão estava dizendo assim, ó: eis que vejo os céus abertos. Aleluia. O esposo está chegando.
Ah, coisa linda. Aleluia. Nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu encontro. A promessa está de pé. Nós ainda não chegamos lá, mas vamos chegar. E o coral, minhas vestes estão brancas e o azeite transbordando. Os homens, estou pronto para subir, tudo deixarei. Eita, Senhor, está chegando. Eu já tenho um novo corpo. Posso ver Jerusalém. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor abençoe essa igreja. Que o Senhor nos dê força na caminhada. E que nada nem ninguém venha nos distrair. Aleluia. Fica firme. Fica firme. Sabe aquela luta que está tendo lá dentro da tua casa? O Senhor te diz nessa noite: fica firme. Aleluia. Estou esperando você sair do espírito. Estou esperando você espraguejar. Estou esperando você, aleluia, sair da bênção, aleluia. Mas vão ter que te ver, aleluia, de novo. Cadê? Como é que ela está, aleluia? Está nos pés do Senhor orando. Está nos pés do Senhor adorando. Está nos pés do Senhor dizendo: Jesus, eu estou acreditando e confiando em Ti. Que o Espírito de Deus dirija os teus passos. Que o Espírito de Deus dirija a tua vida. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, fica firme, pois aquele que há de vir virá. Aleluia. Que você nessa noite possa dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, pois a tua igreja te aguarda. Fique atento. Ainda não estamos lá, mas vamos chegar em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe.